vez já parou para pensar se o teu filho te vê como uma autoridade? Ou será que você não passa de alguém autoritário para ele? Ih, deu tilt aí? Então cola aqui. Olá pessoal, hoje eu trouxe aqui para vocês um assunto muito legal. Nós vamos entender a diferença entre autoridade e autoritarismo. Uma pessoa autoritária. Você já parou para pensar um pouquinho sobre isso? Então hoje nós vamos entender melhor como é a diferença entre essas duas palavras que são tão parecidas, mas que têm sim uma diferença muito grande e como ela entra dentro do seu lar, tá bom? Então, como eu comentei aqui, existe uma diferença muito grande, tá? Entre alguém que é autoridade e alguém que é autoritarista, tá? Apesar de serem as palavras tão parecidas, né? Existe um abismo grande entre elas, tá bom? Vamos então compreender o impacto que essas duas palavrinhas elas geram na educação das crianças, tá bom? Eu também quero agora pedir que você, enquanto nós formos pontuando essas diferenças, que você passe a analisar aonde você se encaixa mais, tá? Em qual dos lados que você vai aí então se identificar, tá bom? Não se preocupa que tem conserto, mesmo que você esteja achando que está indo para um lado ruim, mas calma, tá? Calma que a gente tem a solução aqui. Então vamos lá. A autoridade, ela se constrói a partir de algo que determinado indivíduo possui, como por exemplo o conhecimento, né? Normalmente é algo que as pessoas reconhecem, né? Muito fácil. Quando você, por exemplo, encontra alguém que entende muito de um assunto e você acaba admirando aquela pessoa, você acaba legitimando ela como uma autoridade, né? Você reconhece ela de uma maneira que traz, né, toda essa informação, essa autoridade, essa audiência para aquela pessoa através de uma forma respeitosa. Você respeita essa pessoa, né? Você o admira. Então, essa seria uma autoridade. Porém, isso não significa que essa pessoa não possa ser contestada, tá? Até porque, se fosse assim, né, nós não teríamos evoluído tanto, né, como sociedade, como mundo, né? As coisas não teriam mudado tanto. A gente talvez estaríamos ainda lá no século XIX, não sei, né? Por quê? Porque as pessoas, muitas autoridades, elas ouviram, né, os outros, os cidadãos, ou a forma, às vezes, de você reger, né? Foi questionado e você parou para pensar, falou, não, realmente, dessa forma funciona melhor. Então, uma autoridade, ela se permite essa construção, né? Subir a escala dessa forma. Então, ela pode ser contestada, né? O que significa é que ela já pensou e conhece mais do assunto do que a maioria das pessoas e provavelmente ela está certa no que ela está falando, tá? Logo, isso faz dela uma autoridade, tá? Que ela conquistou por admiração, por respeito do público, né? É o público que traz isso para aquela pessoa, mas ela conquista isso com todo esse conhecimento, com as palavras que ela diz, a forma como ela se expressa, tá? Respeitando também, ouvindo o outro lado. Então as pessoas acabam respeitando, admirando, e é uma forma que ela conquistou aquela autoridade, certo? Ou seja, é uma pessoa que ela vai ser ouvida atentamente, ela vai ser bem recebida, justamente pelo respeito que ela conquistou das outras pessoas, certo? É uma autoridade. Quando a gente fala do autoritarismo, é totalmente o contrário.
apesar de também ser uma forma de poder, a forma como ele é exercido é muito equivocado, tá? Então, o autoritário, a pessoa que tem esse poder de uma maneira, exerce esse poder de uma maneira autoritária, é uma pessoa que ela impõe, tá? Ela nem deixa o outro contestar, ela impõe o que ela deseja e normalmente, né, pela força mesmo, sem a pessoa estar disposta àquilo, então ela vai impor pela força e geralmente essas decisões elas favorecem as vontades dele mesmo, tá? Então vocês conseguiram ver aí uma diferença brusca, né? Uma pessoa que tem esse tipo de poder, a gente acaba dizendo, né, que o autoritarismo ele é o modo ruim e desqualificado de se exercer a autoridade quando alguém está no poder, né, está no controle. Agora, entrando no mundo da educação de filhos, tá? Como que ambas se aplicam, tá? Como que eu vou encontrar, então, qual o lado que eu estou exercendo aí? Bom, até aqui vocês conseguiram perceber que o autoritarismo, ele não é legal, né? Não é uma forma de exercer poder qualificada. É bem ruim, tá? Por quê? Justamente pela forma como você conduz os outros a fazerem o que você quer, tá? Então, como pais, isso acaba acontecendo muito. O autoritarismo, ele acaba entrando em muitos lares de uma maneira muito camuflada e as pessoas não percebem. Por quê? Porque nós crescemos acreditando que é preciso mostrar quem manda dentro de casa, né? Uma frase muito comum, tenho certeza que você já escutou de alguém, de algum parentesco, enfim, ou numa roda de pais, uma roda de amigos, enfim. Como que eu mostro quem manda? Tem que mostrar quem manda, tem que exigir respeito do seu filho e tal, né? A gente escuta muito isso. Então vamos entender isso melhor agora, tá? Os pais, naturalmente, eles já são uma autoridade para os filhos, tá? Por quê? Pelo simples fato de nós sermos mais experientes que eles, de nós estarmos mais tempo, né, no mundo, nós sabemos melhor como as coisas funcionam em relação à idade deles, né? Então nós já somos uma autoridade para eles, um exemplo que eles seguem todos os dias. Nós somos as pessoas que mostram e falam com muita autoridade, né, como as coisas deveriam ser, e nós fazemos, eles imitam, por quê? Por admiração, falando, nossa, meu pai, ele é sensacional, olha como que ele joga bola, nossa, eu quero ser como ele quando eu crescer, tá? Só para vocês visualizarem. Então, naturalmente, nós já nascemos com essa autoridade quando nossos filhos nascem, né? Nasce um filho, nascem pais e agora trazem junto essa autoridade, né? Nós como pais e eles como filhos, né? Então, existe aí os dois lados, por isso que precisa ter o respeito, né? A nossa autoridade só nasce por causa deles também, tá bom? Então, nós somos naturalmente essa autoridade, essa imagem de autoridade para os nossos filhos, mas o que acontece? O erro está na maneira como nós transmitimos para eles, tá? O que pode acontecer de uma maneira autoritária. E aí, você deixa de ser uma autoridade, porque você não está conseguindo transmitir a sua autoridade da maneira correta. Você está transmitindo ela da maneira incorreta, que é através do autoritarismo, tá bom? Então, o autoritarismo, ele acaba te distanciando dos seus filhos, tá? Por quê? E agora eu vou comentar aqui com vocês 2 tipos, tá, de autoritarismo. Normalmente ele vem nessas 2 formas. Primeira, o autoritarismo ditatorial, tá? Então, pela palavra, vocês já imaginam como é essa relação, né? O ditatorial
são quando os pais acreditam que os filhos devem obedecer cegamente, tá? Sem questionar, porque eles dependem dos pais. Então, eles precisam obedecer aqui, ó. Eu falei, você vai fazer, não me questiona, é isso, ponto, acabou, sou eu que mando aqui, já te disse isso várias vezes, tá? É mais ou menos assim, a forma ditatorial. E a segunda forma é a superproteção, tá? Quase beira a permissividade, né? Mas aqui no caso, essa superproteção é quando os pais tentam evitar qualquer tipo de sofrimento, tá? Com os filhos. Então, eles fazem ali uma cerquinha, né, em volta dos filhos e não permite que eles façam nada por conta própria. Repito, nada por conta própria. Então, é uma superproteção muito tóxica, né? Porque você acaba impedindo o desenvolvimento do seu filho. E em ambos esses casos, tá? Em ambas essas duas formas de autoritarismo, ou a criança vai se submeter e vai acabar abrindo mão da individualidade dela, tá? No caso do ditatorial, por exemplo, ou ela vai passar a se sentir sufocada, tá? E vai brigar constantemente com os pais para poder ver se ela consegue um pouco de espaço, né, para ela mesma. E isso vai acabar transformando a vida da família em uma eterna luta de poder, tá? Então, em ambos os casos, pode acontecer isso. Tanto no ditatorial quanto na superproteção, você pode ter uma reação do seu filho nessas duas situações aqui, tá? Ou ele vai acabar se submetendo, vai abrindo mão dele mesmo, vai acabar assumindo, né? E perdendo mesmo a individualidade que ele precisa ter, o espaço que ele precisa ter, ou ele vai reagir dessa forma bem grosseira, brutal, brigando, exigindo, para ver se ele consegue, né, esse espaço que ele tanto precisa. Todo mundo precisa de um pouco de espaço, né, precisa ser ele mesmo em algum momento, e o seu filho vai acabar tentando isso, né, de alguma forma, que normalmente é brigas, né, e isso vai gerar, então, uma luta de poder entre pais, entre filhos, eterna, né. Se você não mudar esse tipo de comando, de liderança para o seu filho, vai ser sempre assim, tá? Você acaba não conseguindo o respeito que tanto gostaria. Vocês percebem como não é eficaz esse tipo de comando? Não é eficaz. O autoritarismo, ele é muito tóxico, né? Então, a autoridade, sim, é maravilhosa. É o respeito e admiração, que é o que você quer do seu filho. Então, você precisa ser mais maleável em algumas situações, saber como transmitir toda essa autoridade, né, essas informações, os conselhos que nós temos para os nossos filhos da maneira correta, né, de uma maneira mais saudável, tá bom? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês conseguirem visualizar melhor, tá, o pai ou mãe autoritário e o pai ou mãe autoridade, tá? Para vocês conseguirem identificar em qual das duas situações você se encaixa. Pode ser até que você se assuste, falando, nossa, será que eu sou autoritária? Mas fica tranquilo, tá? Porque tudo que a gente comenta, que a gente conversa aqui, é justamente para melhorar essa habilidade, né? No vídeo, Gentileza e Firmeza é um vídeo que vai te ajudar completamente a mudar essa forma de comando, tá? Lá vocês vão encontrar a solução para essa situação aqui, tá? Então, olha só. Uma autoridade falaria da seguinte forma: filho, é hora de comer. Aproveita, vem comer agora, porque depois é só o lanche mais tarde. Ou seja, aquele pai, aquela mãe já deixou subentendido que o almoço está na mesa, é hora de comer. Eu sugiro que você venha agora, porque deu o horário, né? A gente vai retirar a comida
e você sabe que só vai ter o lanche da tarde, não vai ter mais nada nesse período. Se você não comer agora, você vai ter que esperar o lanche da tarde. Ficou tudo isso subentendido nessa frase, mas foi uma frase muito gentil, né? E muito firme também. O autoritário, o pai autoritário, ele já falaria assim: enquanto você não comer tudo, você não vai levantar dessa mesa. Come tudo. Come tudo, senão não vai assistir TV hoje. Isso é um pai autoritário, tá? Ele está impondo que a criança coma tudo. Às vezes nem é necessário, né, comer tudo, mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas nesse caso aqui, a pessoa foi sim autoritária, o pai ou a mãe foi autoritária. Um outro exemplo aqui de autoridade. Filho, vai esfriar. Acabei de ver aqui que vai esfriar. Se você não quiser vestir um casaco agora, leva ele antes de você sair. Pega um casaco, tá? Excelente, você avisou, né? E já deu um conselho. Olha, se você for sair, vai esfriar. Se você não quiser colocar casaco agora, vamos então levar um, tá bom? Excelente. Você demonstrou realmente uma autoridade, tá? Como que um pai autoritário agiria nessa mesma situação? Tem que vestir um casaco para sair. Vai lá, pega o casaco, veste agora esse casaco. Senão a gente não sai. Autoritário. Ele está impondo uma situação. Às vezes a criança nem quer vestir o casaco naquele momento, como o pai autoridade já, né, imaginou que poderia acontecer. Mas ele sugeriu, pega o casaco e leva. Se aquela criança acaba não levando o casaco, é uma consequência natural, tá? Então, vamos continuar aqui. Já dei os exemplos. Então, vocês conseguiram perceber que os pais que exercem a autoridade, eles mostram que há regras gerais, tá? Como, por exemplo, a hora de comer é um limite, é uma regra ali. A hora de comer é agora, tá? Então, eles exercem sim, tá? Essas regras, mas eles sempre trazem, oferecem opções para o seu filho. Por exemplo, comer ou não. Ele come se ele quiser. Ele pode comer ou não, mas a hora é agora. Se ele vir aqui mais tarde, não vai ter mais. Vocês estão entendendo? Então, existe sim um limite aí, tá? Existe uma forma de você exercer o seu poder. A forma correta, tá bom? Por exemplo, vestir ou não o casaco. Ele deu a opção. Mas se ele não vestir, ele vai passar frio, tá? Mas ele não está impondo nada. Ele está colocando ali uma regra, né? Ele está colocando ali uma forma de exercer o poder, só que se esse filho, por exemplo, não comeu naquele momento ou não vestiu aquele casaco, ele vai depois colher essas consequências e ele vai olhar para o pai e para a mãe com respeito, vai falar, puxa, minha mãe tinha razão. Então já é uma forma de admiração. Vocês conseguiram entender? Eu tô tentando assim, ser o mais lúdica, exemplificar mais assim, simples mesmo possível para vocês entenderem a diferença que existe entre uma autoridade e uma pessoa autoritária, tá bom? Então foram exemplos só para vocês realmente entenderem e visualizarem isso, tá? Quando eu ofereço essas opções para o meu filho, esse tipo de atitude é muito respeitoso, tá, pessoal? E é o que leva os nossos filhos a nos aceitarem como autoridade, porque você respeitou, mas você avisou, você fez a sua parte, mas você também respeitou e você colocou ali sim que tem regras, como a hora de comer, a hora da TV, enfim, tá? Os limites que você já conhece, que você impõe coloca na sua casa, tá? Então, você exerce sim esse poder, mas você também respeita e oferece duas ali opções para o seu filho. E ele já subentende isso, ele já conhece isso, já está ali no dia a dia dele,
essas obrigações, ele já conhece bem, tá bom? Então, vocês conseguiram identificar como que tem sido a educação aí na casa de vocês? O que tem prevalecido mais? O autoritarismo ou a autoridade? Como que tem sido aí dentro do lar de vocês, tá? Será que a resposta que seu filho tem tido com você tem mostrado que ele te respeita como autoridade, que ele te respeita por você ser uma autoridade? Ou será que ele apenas te obedece por medo, tá? Porque o autoritarismo acaba gerando isso, né? Eu acabo obedecendo por não ter escolha ou até por medo. Então, para observar como que tem sido aí no seu lar, tá bom? A firmeza, como nós vimos e comentamos bastante no vídeo Gentileza e Firmeza, que eu sugiro muito que vocês assistam, é muito importante. É importante sim você ser firme com seu filho, tá? Mas nós precisamos colocar em prática a firmeza da forma correta, tá bom? E aí você vai sim conseguir ser uma autoridade, uma pessoa respeitada e muito admirada pelos seus filhos, tá? Até para você conseguir transmitir tanta informação, tanta coisa boa de uma maneira gentil para o seu filho. Com certeza ele vai te respeitar por isso, tá bom? O respeito, como nós já falamos aqui várias vezes, é uma troca, é uma coisa mútua. Quando você gera o respeito, ele também vem de volta para você, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse conteúdo. É um conteúdo um pouco mais leve, e curta, compartilha, tá? Para deixar já a dica aí para alguém que você acha que tem sido um pouco autoritário. Vai ajudar bastante essas pessoas. São informações realmente muito valiosas e que uma mudança ali já faz muita diferença dentro de casa, tá bom? Então, curta, compartilhe, nos siga nas redes sociais, tá? No YouTube, no Facebook, no Instagram, do Zero ao Positivo, tá bom? Para vocês continuarem recebendo esse conteúdo tão relevante. Vamos transformar a nossa vida, a vida das nossas famílias, um passinho de cada vez. Então eu te convido a vir fazer parte dessa comunidade. Vem com a gente. Até breve e até o próximo vídeo.